Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Aplaude, aplaude mesmo. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Diga bem alto, glória, glória, glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando por tua conta agora. Diga bendito é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Toma o nosso lugar neste momento. Unge os nossos lábios. Fala através da nossa boca. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Oh, glória. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Amém. Então senta um minutinho agora. Acompanhe comigo. Uma das coisas mais notáveis que o Senhor Jesus fez foi nos ensinar a orar. E quando o Senhor Jesus ensinou essa oração, que é repetida por pessoas de muitas religiões cristãs, todas as religiões cristãs, ou que se dizem cristãs, repetem esta oração. E esta oração notável, que nós encontramos aqui, de uma maneira altamente inspirada no Evangelho de Mateus, essa oração sintetiza todo o ensino do Evangelho. Vamos imaginar que a Bíblia nunca tivesse sido escrita, e isso era possível ter acontecido. Porque a primeira vez que um evangelho foi escrito, já fazia mais ou menos 30 anos que as coisas tinham acontecido, que foi o evangelho de Marcos. Quer dizer, poderia ter acontecido de o evangelho nunca ter sido escrito, nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. E essa oração do Pai Nosso, ela foi ensinada de boca a boca. Era passada de pessoas para pessoas. Jesus ensinou a orar assim. Se o Evangelho não tivesse sido escrito, se não existisse o Evangelho, mas se chegasse até nós, passada de boca em boca, de geração em geração, se essa oração do Pai Nosso chegasse até nós teríamos aqui, nessa oração, um resumo de todo o Evangelho, o resumo da relação de Deus para conosco, de nós para com Deus e a nossa relação para com as outras pessoas. Todos os segredos para uma vida feliz estariam revelados aqui. Então, essa oração do Pai Nosso é altamente poderosa, mas não foi ensinada por Jesus com o objetivo dela ser repetida, repetida, repetida. Porque você vê aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 7, olha só. Olha o que Jesus disse antes de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele falou assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, quer dizer, as pessoas do mundo, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Foi aí que ele ensinou o Pai Nosso.
Então ele não ensinou o Pai Nosso para que a gente tivesse uma oração mágica para ser repetida. Pelo contrário, ele combateu a repetição. O que você precisa entender agora é o que ele está ensinando na oração do Pai Nosso. Então pega uma caneta agora e passa aí debaixo da palavra Pai Nosso. Circula isso daí. Primeira coisa, se o Evangelho não existisse, e se nós tivéssemos recebido só a oração do Pai Nosso, nós iríamos saber que Deus não é aquele tirano que muitas religiões ensinam, nem aquele homem ou ser punidor, desejoso de castigar, carrasco, esperando um deslize para nos punir. Se o Evangelho não existisse e só tivesse a oração do Pai Nosso, a gente ia saber que, em primeiro lugar, Deus é Pai. Amém? Deus é Pai. Um filho pode até não reconhecer o Pai, mas ele vai continuar tendo o Pai do mesmo jeito. Uma coisa interessante aqui, de todas as pessoas que estão aqui presentes, todo mundo tem pai. Mesmo que você dissesse, não, mas eu nem conheci o meu pai. Mas você tem pai. O fato do filho não conhecer o pai. Por exemplo, o pai morreu quando ele era nenê, ou quando a mãe estava grávida. Isso não quer dizer que ele não tem pai. Então, primeira coisa, Deus é o nosso pai. E como que este pai é? Jesus até ensinou o seguinte, preste atenção aqui. Jesus ensinou o seguinte: nenhum de vocês que são maus dão coisas ruins para os seus filhos. Porque, por pior que o ser humano seja, vocês não são capazes de dar coisas ruins aos vossos filhos. Se vós que sois maus, disse Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Você encontra isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que um pai, por pior que ele seja, ele não é capaz de fazer mal para o próprio filho. Você concorda com isso? Um pai se sacrifica pelo filho, deixa de comer pelo filho, trabalha para sustentar o filho. E às vezes o filho nem merece. Mas o pai, ele nunca dá para o filho de acordo com o merecimento do filho. Ele dá porque ele ama o filho, ele ama a filha. Deus não nos paga como pai segundo a nossa retribuição, porque se assim fosse, segundo o nosso merecimento, nós não estaríamos vivos agora. Um pai, o que ele faz? O filho está fazendo uma coisa errada, poxa, ele fica até triste. Ele pode até chamar a atenção do filho, mas ele não vai matar o filho por causa disso. Um pai, se o filho está fazendo uma coisa errada, o pai não aprova, não gosta. Mas se chegar a polícia para prender o filho, se chegar um traficante para matar o filho dele, ele vai dizer que o filho não está em casa. Ele vai esconder o filho. E essa questão de um pai amar o filho e proteger até quando faz coisas erradas, está protegida até no Código Penal brasileiro. Vamos supor que um filho comete um crime lá fora e ele se esconde na casa do pai. Se a polícia chegar e esse pai mentir para a polícia, esse pai não pode ser preso. Ele não pode ser condenado. Porque qualquer legislador entende que o amor de um pai é maior do que uma lei. Então o que a lei diz? Tem que punir, tem que castigar. Mas o que o amor diz? O amor diz, tem que ter paciência, tem que salvar, tem que ajudar, tem que consertar isso. Então, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai Celestial. Muito bem. Se Ele é meu Pai, se Ele é teu Pai, você concorda que um filho, uma filha, tem que ter a característica do seu pai? Quantos aqui são pais? Levantem as mãos. Quem aqui é pai? Você olha para o teu filho. Você vê alguma coisa tua no teu filho ou na tua filha? O nariz,
o cabelo, a cor do olho, a sobrancelha, a boca, o jeito. Você reconhece quando você olha para o teu filho ou para a tua filha, você vê neles alguma coisa sua? Quem vê quando você olha para o teu filho? Pastor, meu filho é minha cara. Minha filha, pastor, tadinha, ela tem o mesmo nariz que eu. Judiação. Não é? Mas você fala, não. Por quê? Porque é filho. O filho tem que herdar e tem que ter a característica do pai. Se Deus é o nosso pai, e se você somos filhos de Deus, nós temos que ter a característica do pai. Concorda? Eu tenho que ser igual ao pai. Porque se eu não for igual ao pai, eu não sou filho dele. Você casa com uma moça, aí passa um ano, nasce o primeiro filho. Você é brasileiro, ela é brasileira e o filho é japonês. Você vai falar, é teu filho? Fala, não. Nasceu até do meu casamento, mas não é meu filho não, porque é japonês. Mesma coisa, Deus é o nosso pai. Se Deus olhar para nós e não ver a nossa característica, se Ele não encontrar em nós a característica dele, melhor dizendo, então nós não somos filhos de Deus. Porque se você é filho de Deus, você tem que ter a característica de Deus. O mesmo comportamento, a mesma personalidade, o mesmo tipo. Muito bem. Então, pela oração do Pai Nosso, eu saberia, mesmo que não existisse o Evangelho, eu saberia que eu tenho que ser igual a Deus. E como que Deus é? Poxa, Deus é bom. Deus, o meu Pai Celestial, tem caráter. O meu Pai Celestial não mente. O meu Pai Celestial não rouba. O meu Pai Celestial não é egoísta. O meu Pai Celestial não é mau. Então, se eu sou filho de Deus, eu não posso ter qualidades ou atributos diferentes do dele. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que procurar fazer as coisas certas. Eu tenho que agir certo. Eu tenho que ter caráter. Entendeu? Porque se eu não tiver essas coisas, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus. Se as minhas características são más, então eu vou ser filho do diabo, porque o diabo é mau. Então vai vendo por aí. Pai Nosso. Então Ele é meu pai e se eu sou filho, tem que ser igual ao pai, para Ele olhar para mim e reconhecer que eu sou filho. Agora, e com relação às outras pessoas? Jesus não ensinou essa oração falando Pai meu, ou meu Pai. Ele ensinou Pai Nosso. Quer dizer que Ele é meu Pai e é teu Pai também. Se Ele é teu Pai também, e se nós temos o mesmo Pai, o que nós somos? Irmãos. Lógico. Então, se nós somos irmãos, eu tenho que olhar para você. Eu tenho que reconhecer que você é igual a mim, com os mesmos privilégios. Não tem esse negócio de raça escolhida, não. Não tem esse negócio de eu ficar pensando, não, eu sou melhor que o outro. Porque se você é filho de Deus, então você é meu irmão. E como é que eu tenho que tratar o meu irmão? Eu posso enganar o meu irmão, trair o meu irmão, passar o meu irmão para trás, me vingar do meu irmão? Eu posso ser injusto com o meu irmão? Não, não posso, porque o pai dele é o meu pai também. E ele vai se queixar com o meu pai, e o meu pai em cima de mim. Meu pai vai me repreender. Se eu tratar mal o meu irmão, se eu fizer mal para o meu irmão, então o meu pai não vai gostar, porque também é pai dele. Então no Pai Nosso, só no começo da oração, você vê? Só com essa frase, Pai Nosso, a gente já fica sabendo que nós temos pai, que nós temos que ser filhos iguais ao pai, e que nós temos que nos tratar como irmãos, sem contenda, sem murmuração, sem traição, com lealdade e com justiça. Muito bem, continuando a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Que estás nos céus. Poxa, Deus está nos céus. E veja, está no plural de propósito. Os teólogos acreditam que existem 7 céus. Paulo diz que foi arrebatado e levado em espírito até o 3º céu.
É bem provável que existam níveis de céus, porque Deus, sendo Santo Santíssimo, Ele habita no lugar altíssimo. E por que Deus habita no lugar altíssimo? Por que nós estamos na terra e o Pai está nos céus? Jesus está estabelecendo uma distinção. Vocês são de baixo, o Pai é de cima. Vocês são filhos, mas estão na terra. O Pai está nos céus, no lugar altíssimo. E por que Deus, o Pai, está nos céus e não na terra, para todo mundo ver? Porque Deus é santo. E se nós, e a maioria da humanidade, somos pecadores, esse Deus santo não pode chegar perto da gente. Porque se Ele chegar perto de qualquer um de nós, por causa do nosso pecado, nós vamos desaparecer, nós vamos ser consumidos. Então o Pai Celestial gostaria muito de estar com a pessoa, com seus filhos. Mas o Pai às vezes tem que ficar muito longe. Às vezes não, quase sempre, da humanidade e sempre distante. Porque Ele ama tanto a humanidade que Ele mantém uma distância para nos manter vivos. Agora não quer dizer que Ele está nos céus e não nos ouve. Pelo contrário, Jesus está dizendo, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então Ele está nos céus, mas Ele ouve e está longe de nós por causa do pecado. E olha aqui a razão. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. Se o homem e a mulher são pecadores, esse Deus santo não pode chegar perto de nós. Quando Moisés viu a Deus na sarça ardente, ele só viu a luz, uma chama que estava na sarça e a sarça não se consumia. Mas Moisés não viu Deus. E Deus falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. E aquele lugar foi santificado, não porque o Monte Sinai é santo, mas o local foi santificado pela presença de Deus. Então, Deus, onde Ele está, Ele santifica. E se há pecado, Ele não pode aparecer visivelmente. Ele só colocou ali a chama ardente na sarça e enviou a sua voz para o profeta Moisés ouvir. E olha, só de ver a luz, Moisés teve que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar era santo. Então preste atenção. Santificado seja o teu nome. Agora, se Deus é santo, de que me adianta eu orar dizendo, Pai, santificado seja o teu nome? Como que um homem pecador, uma mulher pecadora, pode santificar a Deus, sendo que Ele é o mais santo que existe em todo o universo? Para que então Jesus está ensinando? Diga, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque você tem que ter noção que Deus é santo e você tem que santificar o nome de Deus. Como é que eu posso santificar o nome de Deus se eu sou pecador? Jesus continua a explicação dizendo aqui, venha o teu reino. Então eu tenho que pedir para vir o reino de Deus. Agora, para o reino de Deus vir até mim e eu santificar o nome de Deus, eu tenho algumas condições. Eu tenho que preencher algumas condições para entrar no reino de Deus. Veja uma coisa interessante. O reino de Deus chegou quando Jesus começou a pregar aqui na terra. Veja o capítulo 4, versículo 17. Jesus apareceu dizendo assim. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu peço, Pai, venha o teu reino. Para eu receber o reino, Jesus disse, você precisa de arrependimento. Quer dizer que para eu receber o reino, eu não posso ter pecado. Porque se eu tiver pecado, o reino de Deus não vem até mim. O reino de Deus, eu não tenho acesso ao reino de Deus. E Jesus disse para entrar, olha, o reino de Deus está chegando, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Então o reino tem esta regra. E eu tenho que buscar o reino. Veja Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que buscar. Eu tenho que orar a Deus, Pai, venha o teu reino. E eu tenho que buscar esse reino. Em primeiro lugar, eu tenho que insistir para entrar no reino de Deus. O reino exige regras. Primeiro, arrependimento. Segundo,
fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus vai ensinar aqui nessa oração, ele está ensinando, seja feita, olha lá, a tua vontade, tanto na terra como no céu. Veja aí Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para eu entrar no reino, eu tenho que ter arrependimento, eu tenho que buscar o reino. Ah, mas eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta eu só acreditar que Jesus é o Senhor. Não adianta só eu acreditar que Deus é meu Pai. Eu posso acreditar que Deus é meu Pai. Eu posso acreditar que Jesus é Senhor. Mas se eu não tiver arrependimento, e se eu não fizer a vontade do Pai, eu estou fora do reino. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu pergunto para você, aqui na terra, olhando o que a humanidade faz, você acredita que a vontade de Deus é feita na terra? Sim ou não? Quem acha que não, levante a mão. Lógico que não. Imagina, a vontade de Deus não é feita na terra. Tem uma minoria tentando fazer a vontade de Deus. Mas em larga escala, a vontade de Deus não é feita na terra. Agora outra coisa. No céu, lá com anjos, arcanjos, querubins e serafins, algum anjo desobedece a Deus? Sim ou não? Não. Porque quando um anjo desobedece a Deus, ele é expulso e ele vira demônio. Por quê? Porque só pode entrar no reino dos céus quem faz a vontade do Pai. Se a pessoa não faz a vontade do Pai, ela está fora do reino. Então o Senhor Jesus nos mandou orar, dizendo, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Porque no céu não resta dúvida que a vontade de Deus é feita. Nenhum anjo desobedece a Deus. E o anjo, ele age com a vontade de Deus. Se Deus falar para o anjo, anjo, vai para tal lugar, o anjo vai. Se Deus falar para o anjo, faz tal coisa, o anjo faz. Nunca o anjo vai dizer para Deus, por que, Senhor? Por que eu devo fazer isso? O anjo nunca vai dizer para Deus, ah, Senhor, eu não concordo com isso. Ah, eu acho que não é assim. Pelo contrário, o anjo faz tudo o que Deus manda. Então Jesus está dizendo, ore desse jeito. Aprenda que a vontade do Pai tem que ser feita na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Continuando a oração do Pai Nosso, Jesus entra no nosso dia a dia, mostrando que Deus está preocupado com as coisas da nossa vida. O versículo 11 diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos que pedir para o Pai e reconhecer que todo mantimento vem do alto. Se você fala, ah não, peraí, quem compra a minha comida sou eu, porque eu tenho um emprego e eu que compro o meu pão. O emprego é só um canal para você ganhar dinheiro e comprar o pão. Quem é que te deu o emprego? Foi Deus. Você tem que reconhecer que tudo que você tem, tudo que acontece com você, tudo que você possui, foi o Pai que te deu. Se você tomou café da manhã hoje, se você almoçou hoje, se você vai jantar ainda, é Deus que está te dando. Reconhecer que o nosso mantimento vem do Pai. Que é Deus que nos dá todas as coisas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha bem, hoje. Jesus não falou, ore para Deus dar o teu pão amanhã também. Ele ensinou, se preocupe só com o dia de hoje. Vamos confirmar esse ensinamento de Jesus aqui no Evangelho mesmo, de Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus disse, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Então o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que quer dizer isso? Que eu tenho que viver hoje dependendo de Deus. Crendo que Deus vai me sustentar porque eu estou pedindo. Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. E não vou viver de glória do passado. Tem gente que vive no passado, porque não aprendeu a viver o dia de hoje.
E tem gente que só vive no futuro, porque não aprendeu a viver o dia de hoje. A pessoa que vive no futuro diz assim: quando eu me formar, aí eu vou arrumar um bom emprego. Quando eu casar um dia, quando eu casar eu serei feliz. O dia que eu comprar uma casa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa vive no futuro. E tem outro que vive em função do passado. Eu já tive um bom emprego, sabe? Ganhava 3 mil por mês. Eu já morei numa boa casa, sabia? Hoje não, hoje eu moro num quarto e cozinha, mas eu já morei bem, viu? Eu já tive um grande apartamento. E a pessoa não aprendeu a viver o dia de hoje. E todo o ensinamento do Evangelho diz respeito ao dia de hoje, inclusive com a salvação. Tem gente que diz: um dia eu vou receber Jesus como Salvador. Amanhã eu vou receber Jesus como Salvador. E tem outros que receberam Jesus como Salvador no passado, mas não vivem o dia de hoje como se fosse salvo. Então Jesus ele está ensinando o que é hoje. O nosso problema total é só hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você já leu aquela passagem bíblica de quando Moisés saiu do Egito, levando com ele 600 mil homens, diz a palavra de Deus, fora mulheres e crianças, além de muito gado. Você já leu isso? Eles saíram do Egito e foram para o deserto, onde não tinha estrada, nem supermercado, nem quitanda, nem padaria. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos imaginar uma mulher para cada homem, porque a população do mundo sempre esteve equilibrada um por um. Então, 600 mil homens mais 600 mil mulheres, 1.200.000. Vamos imaginar 4, 5, 6 filhos por casal, porque eles eram escravos. Tinha gente lá que tinha 10 filhos. Então calcule, quantas pessoas saíram do Egito ali? 5 a 6 milhões de pessoas, se não for mais. 5 e 6 milhões de pessoas que todo dia precisavam comer. 5 ou 6 milhões de pessoas, ou 10 milhões de pessoas, que todo dia tinham sede, de manhã, à tarde e à noite. E como que Moisés foi num deserto desse, levando um povo sem qualquer perspectiva de chegar logo, sem nenhuma pousada ou hotel no caminho? Como que Moisés foi? E como que eles ficaram 40 anos no deserto e nada faltou para eles? Teve um dia que o povo falou: olha, acabou o gado. Todo o gado que nós trouxemos do Egito acabou. E nós queremos pão. E não tinha pão para comer. Moisés orou a Deus e Deus falou: Moisés, amanhã manda o povo, cada um, sair da sua casa com uma vasilha, e eu vou fazer chover o maná, o pão do céu. E cada pessoa vai recolher uma quantidade colocando naquela vasilha e vai levar para sua tenda. Mas olha, Moisés, ensina o povo, hein? Que não é para levar bastante para guardar para o dia seguinte. Cada pessoa pegue aquilo que vai conseguir comer no mesmo dia. E Moisés deu ordem para o povo, e no dia seguinte, o chão estava coberto do maná. Aí o povo perguntou: o que é isso? E maná quer dizer, o que é isso? E eles experimentaram, era doce como pão de mel. Então eles falaram: é o maná, é o pão que Deus está dando, vamos recolher na vasilha. E cada pessoa levou. E diz a palavra que quem levou pouco não fez falta. E quem levou muito não sobrou. Mas teve gente que falou: não vou levar só uma. Eu não sou bobo, eu não sei o dia de amanhã. Eu vou levar 2, vou levar 3. Quis ser mais esperto. Foi e colocou aquilo e falou: não, isso daqui está garantindo amanhã. Vai que amanhã não chove pão do céu. Vai que amanhã não chove o maná. Então eu já estou garantido, eu não sou bobo, eu sou um cara prudente. Aí no dia seguinte, quando ele abriu aquela vasilha para ver o maná, estava tudo bichado. Por quê? Porque Deus está querendo ensinar, o Senhor Jesus está querendo ensinar exatamente isso. Que a tua preocupação não é com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ainda não chegou, e você quer saber a verdade? Nunca vai chegar. O amanhã está sempre longe da gente, sempre. E o ontem pertence aos mortos, já foi, já passou, já aconteceu, esquece, enterra. Deixa para lá. Não se preocupe mais com o ontem. A preocupação nossa é com hoje. Então, meu amado, minha amada, preste
atenção na lição que o Senhor Jesus está te dando agora. Você que anda tão preocupado dizendo, o que eu vou comer, gente? Como é que eu vou fazer para pagar o meu aluguel? Como é que eu vou fazer para pagar a escola do meu filho, da minha filha? Como é que eu vou fazer para pagar a prestação, aquele carnê, pagar a conta de água, a conta de luz? Como é que eu vou fazer na minha vida? O que é que eu faço? O que é que você faz? Ora ao teu Pai Celestial, porque você é filho de Deus, e o teu Pai Celestial vai te sustentar, vai te alimentar, Ele vai te dar o pão de cada dia. Você pensa por acaso que você é órfão? Que Deus vai te largar na mão? Eu estou falando aqui na oração do Pai Nosso, mas aqui mesmo nesse capítulo 6 é uma coisa extraordinária. Veja o versículo 31. O que Jesus disse: não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, as gentes do mundo. Olha bem, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Esse negócio de ficar preocupado com o dia de amanhã, isso não é comportamento de quem tem Deus como Pai. A pessoa que é do mundo, a pessoa que não tem Deus como Pai, eu acho que ela tem que se preocupar mesmo. A pessoa que não tem Deus como Pai, eu acho que ela não pode nem dormir à noite de preocupação, porque amanhã para ela vai ser uma tragédia. Mas não é assim para você, que é filho de Deus, que é filha de Deus. Não é assim com você. Você tem que ter a característica do teu Pai Celestial. E o teu Pai Celestial quer que você confie nele. Voltando para a oração do Pai Nosso. O sustento hoje. O pão nosso hoje. O pão é nosso, tá? Jesus está explicando, é meu e é do meu irmão. Eu não posso querer o pão só para mim. Aquele que pegou o maná e guardou na tenda só para si, não, vou guardar. Isso é meu, vou garantir amanhã. Essa é a hora que foi abrir no dia seguinte, estava tudo bichado. O nosso relacionamento envolve os nossos irmãos. Por isso que aqui no versículo 12, amados, continuando a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para a gente orar dizendo: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Circule o versículo 12 aí com a caneta e olha, esse versículo 12. Se você não conseguir resolver esse versículo 12, você não pode nunca mais orar a oração do Pai Nosso. A oração tem que parar aqui. Esse versículo 12 é o resumo do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Se eu peco contra o meu pai e peco contra o meu irmão. Então eu tenho que pedir perdão para o meu pai. Tenho que pedir perdão para o meu irmão e tenho que perdoar o meu irmão se eu quero o perdão do meu pai. E a oração do Pai Nosso trava aí. Por que tem muita gente que fala, puxa, eu oro, não consigo bênção nenhuma. Eu faço campanha, não consigo nada. Porque a oração está travada nesse ponto. Ninguém pode continuar fazendo a oração do Pai Nosso se não cumprir essa exigência que Jesus estrategicamente colocou aqui no meio para nos mostrar o perdão, a necessidade de nós pedirmos a Deus perdão porque somos pecadores, reconhecer que somos pecadores, mas reconhecer que nós temos que perdoar o nosso irmão, se é que nós queremos ser perdoados. Veja só uma coisa, eu vou te fazer uma colocação agora. Se eu fizer alguma coisa contra você, e você ficar com raiva de mim, mas muita raiva mesmo, e ficar guardando essa raiva contra mim, qual o relacionamento espiritual que nós temos? O relacionamento de dívida. Eu estou em dívida com você. E como você é meu credor, você me prendeu nessa dívida. Você tem raiva com razão. Eu fiz uma coisa muito ruim para você e você está sendo justo no teu ódio, na tua raiva. Eu realmente agi mal. Então você é meu credor, eu sou o teu devedor. Você me mantém nessa prisão. Agora, para eu ser
teu prisioneiro espiritual, para eu te dever, você tem que ser o meu carrasco. Ou melhor dizendo, o meu carcereiro. O meu carcereiro. Eu sou o prisioneiro e você é o meu carcereiro. O prisioneiro está preso e você é o meu carcereiro. E o carcereiro está livre? Coisa nenhuma. Onde é que o carcereiro trabalha? No cárcere. O sujeito é carcereiro. Mas ele vive dentro da prisão junto com os presos. A diferença é só uma grade. Mas ele também trabalha lá na prisão, ele também está dentro da prisão. O carcereiro, ele não leva nenhuma vantagem sobre o prisioneiro. Porque ele também está na mesma prisão. Apesar de uma pequena grade separando. Porque ele tem que ficar vigiando o prisioneiro. Não, ele está preso, eu tenho que ficar aqui. Não posso deixar o preso fugir, eu sou carcereiro. Eu trabalho aqui nessa prisão. Se eu sou o teu prisioneiro e você é o meu carcereiro, você está preso comigo. E se você está preso comigo, nós dois somos prisioneiros. Você não é livre coisa nenhuma. E se você não é livre, você não pode pedir nada ao Pai. Porque essa oração aqui não é para prisioneiro. Essa oração é para filho. Se eu sou prisioneiro, eu sou um escravo. Um escravo não tem direito. Eu não tenho direito à liberdade. Como é que eu posso falar com Deus Pai se meu Pai é livre? Ora, eu não sou livre. Você está entendendo isso? O carcereiro também é prisioneiro. Então, para eu ficar livre, e para você ficar livre, se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que te perdoar. E se você tem alguma coisa contra mim, você tem que me perdoar. Porque se eu não te perdoar, Deus não vai me perdoar. E se você não me perdoar, o Pai não vai te perdoar. Então nós estamos em dívida com Deus. E em dívida com Deus, esquece a bênção, está fora. Esquece o pão de cada dia. Esquece Deus sendo santificado na tua vida. Esquece um relacionamento de filho para pai. Os direitos que um filho tem, a herança, o privilégio que um filho tem. Esquece tudo isso, porque eu não sou mais livre, eu sou prisioneiro. Se Deus não me perdoar, eu não sou filho, porque eu nunca vi um pai não perdoar um filho. Um filho pode fazer o que quiser para o pai. Mas se ele chegar lá, pai, me perdoa, o pai perdoa qualquer pai da terra. Se o filho realmente procurar o pai com arrependimento, chorar e falar, pai, me perdoa, eu pequei contra ti, eu fiz uma coisa muito errada, o pai pode até dar uma de durão, mas ele perdoa. Ele perdoa, sempre perdoa. Agora, se ele não perdoar, é porque não é meu filho. Eu vou perdoar, isso daí não é meu filho. Esse não é meu filho, como eu vou perdoar? Não é meu filho, não me reconhece como pai, não faz a minha vontade. Então, nesse ponto, amados, aqui o versículo 12 é um tropeço. É um tropeço para muita gente que pensa que é filho de Deus, mas não é. Continue comigo aqui a oração do Pai Nosso. O versículo 13, Jesus diz assim, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Existe uma tentação no mundo, uma tentação permanente, que está sempre colocada para nos derrubar. Às vezes a pessoa pensa que a tentação é só adultério. Mas a gente vê no caso de Pedro, que o que derrubou ele não foi mulher nenhuma. O que derrubou Pedro, o que colocou Pedro no chão, foi justamente uma presunção. Jesus disse, Pedro, nessa noite você vai se escandalizar em mim. Não, Senhor. Por ti eu estou pronto a ir até a morte. Ô Pedro, o diabo te pediu para se ir andar e eu roguei pela tua vida. Não, Senhor, ainda que seja necessário, eu morrerei por ti. Jesus falou para ele, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum. Quer dizer, uma tentação. O diabo estava ali. E quando chegou a tentação, olha, Jesus já tinha até rogado. Pedro, eu roguei pela tua fé para que você não desfaleça. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou para que a tentação não derrubasse o Pedro. Jesus orou, mas o Pedro não vigiou. Aí o diabo arruma uma mulher ali, chega perto de Pedro e fala, você é um deles, né? Você estava com ele.
Aí Pedro falou, eu nem conheço esse homem. Aí o diabo já deu um tropeço no Pedro. Aí vem outra tentação, o diabo levanta outra mulher. Eu estou te reconhecendo, você é um dos tais. E o Pedro, nunca. Que é isso? Não, você é Galileu, imagina, eu nem conheço esse homem. Nunca, eu não vi, eu juro que eu não conheço esse homem. E ele se retirou para outro lugar. Aí chega outra pessoa e fala, você é um deles, sim, eu te reconheço. Você estava lá no jardim, na hora da prisão. Aí o Pedro começa a praguejar, esbravejar, xingar. Eu juro, eu nunca vi esse homem antes. Onde é que ele caiu? Chegou a tentação. Jesus rogou por ele, mas ele caiu na hora da tentação. Você está percebendo? Existe uma tentação permanente no mundo, disfarçada de várias maneiras. Veja no caso de Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 4. Logo após o batismo de Jesus nas águas. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, pode ver que é Espírito com letra maiúscula. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja bem, não foi um demônio que pegou Jesus depois do batismo e levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Espírito de Deus. Pai, não nos induza à tentação. Não nos deixe cair em tentação. Porque o diabo ele pede para poder tentar. Às vezes o pai pode concordar, deixa tentar, vamos ver. Deixa tentar, vamos ver. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo e ficou no deserto 40 dias e 40 noites. E na hora mais difícil, o diabo apareceu em pessoa para fazer a tentação. Então quando Jesus ensina isso, olha, aprenda a orar, pede livramento das tentações. Pede livramento, porque as tentações aparecem. E vêm de várias formas, de várias maneiras. Então, o que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso? Que existe um tentador. Que existe uma tentação. Que existe um mal querendo nos derrubar. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Então existe o mal. Se o Evangelho não tivesse sido escrito, eu ia saber que Deus é meu Pai, que eu tenho que ser filho de Deus igual a Ele, que eu tenho que me relacionar com você como irmão, que eu tenho que reconhecer que Deus é que me dá o pão de cada dia, que eu tenho que fazer a vontade de Deus aqui na terra, que eu tenho que perdoar o meu irmão, a minha irmã, se eu quero o perdão de Deus, e eu tenho que saber que existe um mal na terra querendo me derrubar, um mal que age através da tentação. Veja, tudo aí colocado. Mas eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Porque às vezes a pessoa fala assim, caí, foi muita tentação, viu? Foi. Eu caí, eu não aguentei, foi muita tentação. Olha o que diz aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação que vem contra a tua vida não é uma tentação divina. E essa tentação é humana, quer dizer, o diabo ele vai usar pessoas humanas para fazer a sua tentação. Toda e qualquer tentação que vier na tua vida sempre vai ser humana. Sempre vai ter alguém agindo ali para te fazer tropeçar. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém quer dizer certamente, não apenas assim seja. A gente usa o amém como se fosse um assim seja, mas o amém quer dizer certamente. Meu amado, minha amada, para entrar no reino de Deus, que você está buscando, tem que haver arrependimento. Eu me arrependo para entrar no reino, eu tenho que buscar o reino, tenho que buscar, eu não posso esperar que só o reino me busque, eu tenho que buscar o reino. E dentro do reino eu tenho que fazer a vontade do Pai, porque se eu não fizer a vontade do Pai, eu estou fora do reino. Então, neste momento, nós vamos chegar até a porta do reino. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á.
Nós vamos chegar até a porta do reino. E esse reino que o Senhor Jesus está falando aqui, esse reino glorioso, para entrar nele, só se for através do Senhor Jesus. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qualquer pessoa que receber Jesus como único Salvador, recebe na mesma hora o poder de se tornar filha de Deus. Mas eu só posso me tornar filho de Deus se eu receber Jesus e crer no seu nome. Qual é o seu nome? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que quer dizer? Jesus quer dizer Deus salva, e Cristo quer dizer o Messias, o ungido. Eu tenho que crer que Jesus Cristo não apenas é o Senhor, mas Ele é o meu Salvador. Eu tenho que recebê-lo como Jesus e como Cristo, como aquele ungido, o escolhido que morreu por mim na cruz do Calvário. Quando eu recebo Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Aí acontece uma coisa interessante, amados. Uma coisa tremenda. Nós vimos que Deus está num lugar altíssimo e Ele não pode, Deus não pode se aproximar do homem que está em pecado. E quando o homem em pecado se aproxima de Deus, ele morre. Então Deus mantém distância. Mas Jesus disse o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras será amado do meu Pai. E nós viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus, Ele tem o poder de tirar todo o pecado que está na tua vida. E se você guardar a vontade do Pai, Jesus disse, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Um dia disseram para Jesus assim, peraí, o Senhor falou que o reino dos céus está chegando, está próximo. Cadê o reino dos céus? Cadê? E eram os fariseus provocando, cadê o reino? E Jesus disse, o reino dos céus não vem até vós com aparência exterior. E nem direis, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino, eu entro no reino, mas o reino entra dentro de mim. E quando o reino está dentro de mim, eu sei que este reino tem um rei, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu tenho que fazer a vontade deste rei. Então essa é a oração do Pai Nosso. Para eu fazer a oração do Pai Nosso, o que eu tenho que fazer? Não adianta só eu crer que Deus é meu Pai. Não adianta só eu acreditar que os outros são meus irmãos. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar também os que pecaram contra mim. Então é uma exigência para entrar no reino. A gente não acusa ninguém. Porque quem acusa é o diabo. O diabo é o acusador. A gente prega a palavra. E a pessoa procura ouvir. E ouvindo a palavra, ela decide se quer entrar no reino ou não. Se quer fazer a vontade do Pai ou não. A pessoa decide, ouvindo a palavra, se quer pedir perdão dos pecados ou não. E a pessoa tem que decidir isso hoje. Ela não pode falar, me dá tempo para amanhã, para eu pensar, até amanhã. Não é hoje. A questão toda é hoje. Então quando a gente prega a palavra, nós precisamos dar para cada pessoa a oportunidade de deixar de ser uma pessoa do mundo para passar a ser uma pessoa do reino de Deus. Depois de ter ressuscitado, Jesus reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras e deu as últimas instruções. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja, Jesus não disse que as pessoas do mundo são filhos de Deus. Ele chamou as pessoas do mundo de criaturas de Deus. Por que criaturas de Deus?
Porque não reconhecem que Deus é Pai. Um animal selvagem não reconhece que Deus é Pai. As pessoas que estão no mundo sem Deus, elas são tratadas como criaturas. São criaturas de Deus, feitas por Deus, mas não filhos de Deus. As criaturas do mundo, para se tornarem filhas de Deus, têm que ouvir a pregação do Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos que pregar para toda criatura. Aí a criatura ouvindo, a criatura pensa e decide se quer se tornar filha de Deus. A nossa obrigação é pregar, mas a decisão é tua e a decisão é hoje. E você precisa resolver agora. Não adianta você falar para Deus: amanhã, meu Deus. Não, isso é coisa de gente do mundo. Se você está pensando: olha, amanhã eu penso, amanhã eu vou receber Jesus, amanhã eu vou servir a Deus, então você mostra que realmente é uma criatura do mundo. Você não pode fazer oração do Pai Nosso, porque você não faz a vontade do teu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta acreditar em Jesus, ser religioso, acreditar em Deus, ser religioso, se não faz a vontade do Pai. Preste atenção. Este é um momento especial, é o momento mais importante da tua vida. Nesta hora, o teu Pai Celestial, que te vê em secreto, Ele está olhando para você, querendo que você tome a decisão de se tornar filho de Deus. Você recebe Jesus como Salvador e o Pai manda o poder de te transformar em filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não dá para se tornar filho de Deus sem Jesus. Você pode acreditar em padroeiros, padroeiras, santinhos, santinhas, divindades e espíritos, mas para se tornar filho de Deus, só recebendo Jesus como único Salvador. E Ele falou: não adianta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai conseguir se tornar filho de Deus se não for através de Jesus, o Cristo, o que morreu na cruz, o que verteu o seu sangue precioso para tirar os seus pecados. Só Ele tem o sangue puro, imaculado. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode te purificar agora de todos os pecados, para que, sendo limpo, o Pai Celestial venha fazer morada dentro de você. Quem me ama, disse Jesus, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. E a partir daí, você e o Pai serão uma só pessoa. A partir daí, o reino de Deus vai estar dentro de você. A partir daí, você tem o privilégio de filho, de filha de Deus. De ser cuidado, cuidada por Deus. Tratado, tratada por Deus. Curado, curada por Deus. Guardado e guardada por Deus, o teu Pai. O privilégio agora é extraordinário. Hoje você pode sair daqui transformado, transformada em outra pessoa. Você pode sair daqui hoje e dormir esta noite como filho de Deus. Coisa tremenda. Você pode voltar hoje para a tua casa e se deitar na tua cama e dormir, e a tua cama toda rodeada de anjos. E o Pai Celestial falando: meu filho, eu estou tomando conta de você. Minha filha, eu estou te guardando. Eu tomo conta de você. Tudo que você tem que fazer, olha só, é receber Jesus como teu único Salvador. Pedir perdão dos teus pecados. Perdoar as pessoas que têm te ofendido. E a partir daí, você vai estar purificado, purificada, para o Pai Celestial vir e fazer morada dentro de você. O reino de Deus vai estar dentro de você.
As pessoas vão olhar para você e vão falar: você tem algo diferente. O que é? Eu sou filho de Deus. As pessoas vão olhar no teu semblante e vão ver o pai. Sabe aquela característica que o filho tem do pai? As pessoas vão olhar para você e falar assim: você é diferente. O que você tem? Teu rosto brilha, teu olhar, o teu jeito, tua maneira de falar. Você é diferente. Sou filho do pai. As pessoas vão notar a característica em você. A partir de hoje você vai ser outra pessoa. Pastor João Ribe, eu quero ser filho de Deus. Então eu vou te ajudar. Você só vai confirmar para mim se quer ou não. As pessoas que querem se tornar agora filhas de Deus, filhos de Deus, você que quer realmente receber Jesus como teu único Salvador, ergue a mão direita assim para o alto. Ergue a tua mão direita assim. Ergue a mão. Oh, glória. Fica com a mão levantada. Não se envergonha não, fica com a mão levantada. Uma coisa tremenda está acontecendo agora. Você está recebendo o poder de se tornar filho de Deus. E nós vamos confirmar isso nesse momento. Então você que ergueu as mãos, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Não sinta vergonha não, tá? Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Vem para cá. Vem com a pessoa. Isso, vem com a pessoa. Isso, vem. Oh, glória. Tem mais gente ali que ergueu a mão. Vem para cá, vem para cá. Ajuda a pessoa a sair do lugar e vir aqui para frente. Agora preste atenção numa outra coisa. Sabe quando um filho foge de casa? Tem casa para morar, tem pai, mas foge de casa, vai morar numa pocilga, vai fazer coisas erradas no mundo, mas o pai quer que o filho volte para casa. O pai quer que a filha volte. O que é isso? É alguém que conhece a palavra, no passado já recebeu Jesus como Salvador, até já se batizou, mas saiu da casa do pai. Não sei por que motivo, pode até ter tido motivo, mas a verdade é que você, como filho, como filha, não pode ficar fora da casa do pai. Você tem que voltar para a casa do pai. As pessoas dizem que você está desviado, desviada. E eu vou dizer que você está ausente. Você precisa voltar para a casa do Pai. E essa é a oportunidade. Como Deus trabalhou. Olha, Deus até abriu essa igreja aqui só para você voltar para a casa do Pai. Só para você agora, aqui na casa do Pai, ter tudo aquilo que você sabe que tem direito. Esta casa que o Pai abriu foi para você. Então você que está longe da casa faz tempo, você que está afastado de casa faz tempo, ou há pouco tempo, não importa. Você precisa voltar agora. Olha o esforço tremendo que o Pai fez para você voltar para a sua casa. Então você que está desviado, desviada, não fique no seu lugar. Você que está sem igreja. Pastor, eu estou sem igreja, eu não tenho igreja. Então você precisa da casa do Pai. Então vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venha, não fica com vergonha não. Eu nunca vi alguém ter vergonha de voltar para a casa do seu próprio pai. Vem para cá. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam voltar à casa do pai. O pai está te chamando. Vem, filho. Vem, filha. Tá dando comichão aí, né? Tá dando coceira, né? Eu posso me reconciliar com Deus aqui mesmo. Não. Você vai pedir perdão para o pai. E o pai vai te perdoar, tá? O pai vai te entregar o perdão. Então, em nome de Jesus, saia do teu lugar. Venha aqui para frente, venha rápido. Quem é que está te segurando aí? Você acha que é o Espírito Santo? O Espírito Santo está dizendo, venha. Quem é que está te segurando aí? Só pode ser o maligno. O diabo está te tentando, dizendo, não vai não, fica aí. Mas o Espírito Santo está dizendo, saia do teu lugar, vem para cá. Você quer ter a sua vida novamente restaurada? Você quer ter a sua vida novamente abençoada? Então vem para cá em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar agora. Amém? Graças a Deus. Parabéns para vocês que estão aqui, tá?
tá? Poxa, que prazer conhecer meus irmãos aqui. Que prazer. O prazer é muito grande, o prazer, a honra é minha, viu? Então vamos ajoelhar aqui na frente, ajoelha. Vamos ajoelhar. Com a tua mão direita colocada sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu estou aqui te pedindo perdão dos meus pecados e te pedindo, meu Pai, que apague as minhas iniquidades pelo sangue de Jesus. Vem, Senhor, fazer morada na minha vida. Vem agora, com teu Espírito Santo, me transformar em filho de Deus. Eu quero ser, a partir de hoje, uma nova pessoa. Por isso, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Registra, meu Pai, o meu nome no livro da vida e cuida de mim. Me guarda, Senhor, até o dia da minha partida. Em nome de Jesus, assim seja. Continue em espírito que nós vamos orar, tá? Toda a igreja estende as mãos aqui na direção dessas pessoas. Você que está com a tua mão estendida, preste atenção. Se você tem alguma coisa contra alguém, raiva, mágoa, amargura, ódio, bronca, se você tem algo contra alguém, então você tem que perdoar esta pessoa agora. Você que está com as mãos estendidas, se tem no teu coração algo contra alguém, na tua memória algo contra alguém, perdoa agora. Perdoa agora. Para que você também alcance sempre o perdão de Deus e possa fazer a oração do Pai Nosso. Com as mãos estendidas, vamos orar. Se você quer aproveitar agora, pedir perdão a Deus onde você está, você peça. Mas tem que perdoar primeiro, porque se você não perdoar, você não é perdoado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estas pessoas estão recebendo o teu Filho Jesus como o único Salvador. E eu quero que venha sobre elas o poder sobrenatural de transformá-las em filhas de Deus. A partir de agora, meu Pai, tira todo o pecado e iniquidade pelo sangue de Jesus. Purifica esta pessoa e venha com teu Espírito Santo fazer morada dentro dela. Faz morada, meu Pai, dentro desta vida. Coloca o teu reino dentro dela. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ajuda, meu Deus, esta pessoa a fazer a tua vontade aqui na terra. Dá força pelo teu Espírito Santo. Guarda esta vida de todo mal, guarda do maligno e guarda de toda tentação. E uma coisa, Senhor, que nós queremos te pedir agora, é o sincero perdão de todos os nossos pecados e de todas as nossas iniquidades. Mas sabemos que para receber o perdão, nós temos também que perdoar. Então agora, Deus, nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que têm nos magoado, nos traído, nos enganado, aqueles que foram desleais, aqueles que foram injustos, aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos maltrataram, aqueles que falaram mal, aqueles que nos criticaram com maldade, aqueles que nos prejudicaram tremendamente, os que nos provocaram danos. Ó Deus, todos aqueles que nos fizeram mal, nós estamos perdoando agora, em nome do Senhor Jesus. E queremos invocar a tua bênção sobre cada um deles, a tua bênção sobre os nossos inimigos, a tua bênção, meu Deus, sobre aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Ah, Pai, visita agora
todos aqueles que nos prejudicaram. Visita agora neste momento e dá, meu Pai, a tua bênção. Faça com que aquelas pessoas sejam muito felizes e venham um dia ao conhecimento da verdade, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor tem nos perdoado. Por isso nós perdoamos também os nossos irmãos. Mesmo que os nossos irmãos sejam maus, nós perdoamos agora. Pai querido, confirma a bênção do nosso perdão e a bênção da nossa salvação e cuida de nós, porque pertencemos ao Teu reino e o Teu reino está dentro de nós. Dá um suprimento para a nossa vida, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos. Nós sabemos que o Senhor já está providenciando hoje, e que hoje, sim, a cada dia, sempre é o dia de hoje, o Senhor vai cuidar de nós, como tem cuidado até hoje. E nós te amamos por isso, ó Deus, e te bendizemos, nosso Pai querido, nosso Pai amado. Santificado seja o Teu nome, desde agora e para todo sempre. Amém. Diga amém, Senhor. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus, mas vamos dar uma grande salva de palmas. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.